Olá galera do primeiro ano, hoje vai ser a 12ª aula, que no caso vai ser a aula de revisão da prova de matemática. Desde já, o que é que vai acontecer aqui? Vocês vão assistir essa videoaula, certo? E após assistir essa videoaula, vocês vão comentar, vão comentar no vídeo. Como é que vai ser o comentário, né? Você vai colocar o seu nome completo e dizer a série. Se quiser dar um joinha, beleza. Se não quiser, não tem problema. Mas você tem que fazer seu comentário colocando seu nome, para que vai servir para mim pegar como frequência da aula de hoje, certo? Então assim, essa prova de vocês vai ser na próxima semana, né? E vai contemplar alguns conteúdos que a gente já estudou, certo? Então, que a gente iniciou aqui essa revisão com o conteúdo de conjunto, beleza? Então, nessa aula aqui a gente vai ver essa revisão e a gente vai iniciar algumas questões para revisão a parte de conjunto, certo? Então, essa primeira questão aqui, né? Observe o seguinte. Ela vai relacionar o que? Aquela partezinha lá, né, está contido e pertence, ou não está contido, certo? Veja o seguinte, sendo S, né, que é o conjunto que ele se chamou, sendo S igual, quem é o conjunto S? É composto por quais elementos? 3, 4, 5 e 8. Assinale a falsa, ou seja, ele quer a alternativa falsa, certo? Aí eu tenho o item A, né? Ou seja, o que esse símbolo aqui é o conjunto vazio, né? Aí o que é que diz o item A? O conjunto vazio está contido no conjunto S? Sim ou não? Verdade ou falso? É uma verdade, pois o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, né? Só lembrando que o símbolo está contido, galera, ele só relaciona conjunto, né? Ou seja, ele não relaciona elementos. Mas quando eu tenho assim, significa que isso aqui, o conjunto vazio, ele é um subconjunto de todos os conjuntos, certo? Então, por isso que é uma verdade, né? O item B, eu tenho o quê? Um conjunto vazio não pertence ao conjunto S, né? Nesse caso aqui é uma verdade, pois ele aqui está como um elemento, nesse caso aqui, né? Ou seja, então quer dizer que esse camaradinho aqui, ele não pertence ao conjunto S, beleza? O item C, observe que aqui está o tratamento de um conjunto, né? Ou seja, ele é um conjunto unitário, com elemento, no caso, um 8. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse conjunto, ele está contido dentro do conjunto S? Sim, observe que ele está contido dentro do conjunto S. Então, isso é uma verdade, certo? Agora, o item D, eu tenho esse conjunto, 3 e 5. 3 e 5 está contido. 3 e 5 está contido dentro do conjunto S? Está contido, certo? Agora, se eu colocasse, ó, eu colocasse o 3 e o 5, sem essa chavezinha aqui, ou seja, ia ser falso, porque ia ser elementos. Se elementos a gente só pode tratar, né, nesse caso, com esse símbolo aqui, ó. Pertence ou não pertence, nesse caso, né? Quando está cortado, não pertence. Então, isso aqui, nesse caso, como tratou de um conjunto, então, e o símbolo que trata de conjunto, que está contido ou não está contido, que é esse símbolo aqui, então, nesse caso aqui, pertence,
ou desculpa, nesse caso aqui está contido, certo? O item E, eu tenho o que? Eu tenho um conjunto 3 e 6, está contido no conjunto S. Observe o seguinte, observe que nesse conjunto aqui no conjunto S não tem o elemento 6. Então, por isso que nesse caso aqui, esse conjunto aqui ele não vai estar contido dentro do conjunto S. Então, esse aqui é o que? False. Então, ele quer a alternativa false, é o item E. Beleza? Vamos adiante. A questão 2 também vai relacionar a questão que pertence, né, ou não pertence. Então, sendo o conjunto S 3, 4, 5 e 8, assinale a afirmação falsa. Nesse caso aqui, vamos lá. O item A, 3 pertence ao conjunto S. 3 pertence ao conjunto S? Verdade. Observe, ó. Essa simbologia de pertence e não pertence, ela relaciona quem? Elementos. Então, nesse caso aqui, é uma verdade. Ou seja, ó, observe que aqui está o tratamento, esse 3 tem um tratamento de elemento, certo? Então, no caso, ele pertence ao conjunto S. O item B, 4 pertence ao conjunto S, verdade, certo? Isso é uma verdade. Então, nesse caso, o 4 é um elemento de S. Item C, o 8 pertence ao conjunto S? Pertence, certo? Agora vamos aqui. Nesse caso, o item D, ou seja, aqui observe que está o tratamento de quê? De um conjunto. Aí ele está dizendo que o 8 aqui, esse conjunto 8, que tem um elemento 8, pertence ao conjunto S. Nesse caso aqui é falso. Se tivesse apenas o número 8, seria uma verdade, ou seja, vai pertencer. Como tem a chavezinha aqui, então isso aqui, quando colocar a chavezinha, significa que é um conjunto. Então, esse símbolo aqui, ele relaciona aqui elementos e não conjunto. Por isso que é falsa, né? Agora o item é 6 não pertence ao conjunto S. Justamente, isso é a verdade. Por quê? Porque eu não tenho nenhum elemento 6 aqui, ó, pertencente ao conjunto S. Então é a verdade. Então qual é a alternativa falsa aqui? O item D. Beleza? Tranquilo? Vamos mais adiante. Vamos aqui para a terceira questão. A terceira questão, que também trata de conjunto, só que é com situação problema, certo? Vamos lá, uma pesquisa foi realizada com 350 pessoas para avaliar a eficácia de um anúncio de divulgação de 2 novos produtos, A e B. Ao final da pesquisa, constatou-se que 2 entrevistados, precisamente 280 conheciam o produto A, 80 conhecia os 2 produtos, 20 não conhecia nenhum dos 2 produtos. De acordo com esses dados, quantas pessoas entrevistadas conheciam apenas o produto B? Para mim resolver esse tipo de questão aqui, eu preciso de envolver o diagrama de Venn, né? Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? O U, ou seja, ele vai representar o conjunto das pessoas entrevistadas, certo? É o conjunto universo das pessoas entrevistadas, das pessoas. Eu represento aqui desta maneira aqui, ó. Beleza? Então, é o conjunto universo. O A é o conjunto das pessoas entrevistadas que conhecem o produto A. Eu tenho aqui esse círculo aqui que representa o conjunto A. O B é o conjunto das pessoas que conhecem o produto B. Aí eu vou fazer aqui, ó. Certo? Aqui, esse círculo aqui está representando quem conhece o produto B. Beleza? Aí agora vamos começar a
colocar os dados que tem no enunciado, certo? Ou seja, ele falou o seguinte, enunciado: observe que tem pessoas que conhecem o produto A e o produto B, certo? Então, o conjunto A intersecção B são aquelas pessoas que conhecem os dois produtos, ou seja, possuem 80 elementos, né? Ou seja, 80 pessoas. Para nos orientar, escrevemos o número 80 na região que corresponde à intersecção, ou seja, quando ele está falando de intersecção, e como são dois conjuntos, nesse caso aqui o 80 fica entre que? Dentro do conjunto A e dentro do conjunto B, que no caso é a intersecção desses dois, né? São os elementos da intersecção desses dois conjuntos, certo? Então a gente escreve dessa maneira aqui. A segunda parte, o que a gente vai fazer? Ou seja, quem são os elementos do conjunto A? Os elementos do conjunto A, ou seja, possuem 280 elementos. Porém, na primeira etapa já foram escolhidos o quê? Os 80. Ou seja, na verdade, quem são as pessoas, ou seja, realmente quem são as pessoas que conhecem o produto A? Para mim saber quem são realmente as pessoas que conhecem o produto A, ou seja, eu faço a diferença de quem? Do A menos o B. No caso, que vai dar o quê? 200. Beleza? Então, pronto. Aí agora a próxima etapa, nesse caso, observe que ainda ficou quem? Observe que tem um 20 lá, né? Ou seja, que ele não conhece nenhum dos dois produtos, certo? Ou seja, ele vai pertencer ao que? O conjunto do universo, certo? Aí, ou seja, o que é que eu vou fazer aqui? Pronto, esse aqui vai pertencer ao conjunto do universo. Então, para mim saber quem são os elementos, quarta etapa, para mim saber quem são os elementos que pertencem ao conjunto B, ou seja, eu não sei, eu quero descobrir, vai ser quem? Vai ser o X que eu vou chamar, certo? Então, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer aqui? Pronto, eu já tenho a montagem da minha situação problema, certo? Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 20, né, que são as pessoas que conhecem nenhum dos produtos, mais 200, né, que realmente conhece o produto A, mais 80 que conhece tanto o A como o B, mais X, né? Mais X, quem é um X? São as pessoas que realmente conhecem o produto B, né? Igual, isso tudo tem que dar igual a quem? A 350, né? Que ele fala bem aqui no enunciado, ó, voltando aqui ao enunciado. Beleza? Ó, uma pesquisa foi realizada com 350 pessoas, então no total eu tenho 350 pessoas. Aí pronto, aqui eu formei o que? Uma equação do primeiro grau, não é isso? Aí, ou seja, eu vou somar número com número aqui, ou seja, eu vou somar, nesse caso aqui, 20 com 200 dá 220, 220 com 80 dá 300. Aí eu vou isolar meu x aqui, né? Como é que vai ficar? Então vai ficar 300, não é isso? 300 mais quem? Mais x igual a quem? A 350. Beleza? Deixa eu só ajeitar aqui o sinalzinho de mais aqui. Pronto. Então vai ficar x vai ser igual a 350 menos 300. Não é isso? Que vai dar justamente os 50 como resposta. Beleza? Então essa parte aqui, situações envolvendo conjunto, ou seja, situações problema envolvendo conjunto. Beleza?
Vamos adiante. Outra parte que vai cair na prova é o conjunto numérico. São aquele conjunto lá dos inteiros, dos naturais, dos racionais, não é isso? E a parte que vai cair é a parte dos racionais, que é envolvendo a dízima periódica, certo? Então, eu tenho aqui a quarta questão aqui, eu tenho aqui a soma de 1,33333 mais 0,1666. Observe que aqui esse número e este número representam uma dízima periódica. Nesse caso, ele quer a soma desses dois números. Como é que eu vou fazer, né? Então, existe uma regra para mim poder transformar esse número aqui em uma fração geratriz. Né? Ou seja, da onde foi que surgiu esse número? De qual fração surgiu esse número? Então, a gente vamos fazer aqui, ó. Existe uma regrazinha, certo? Resolução. Como é que a gente vai fazer? Ora, esse número 1,333, ele pode ser representado desta maneira aqui, ó. 1,3, aí em cima dele uma barrazinha. Isso daqui representa que é o número, ou seja, representa o número que está se repetindo, que no caso é o período, certo? Aí, ou seja, eu posso representar desta maneira, para facilitar a minha vida, nesse caso. Aí mais, como é que eu vou representar esse número aqui? Eu posso representar desta maneira, 0,1, ou seja, quem está se repetindo? O 6. Aí eu coloco 6 barra lá em cima. Beleza? Pronto. Agora eu vim para a parte da regra. Como é que a regra nos diz? O que é que a regra nos fala? A regra fala o seguinte, ó. Para você pegar um número, ou seja, um número que é uma dízima, né, esse número aqui que é uma dízima, e transformar uma fração geratriz, você vai seguir o seguinte passo. Você vai escrever, né? Ou seja, o número junto com o período, ou seja, a parte que não se repete com a que se repete, que no caso é o período, que é o 3. Então, ou seja, esse número aqui, a parte inteira e aqui é periódica, ou seja, repetindo isso aqui dá o que? O número 13. Menos quem? Menos a parte que não se repete. No caso, é só um aqui, não se repete. Após um, ou seja, já é o 3, já se repete. Então, você não vai colocar. Voltando novamente, como é que você vai fazer aqui? Você vai juntar o número que não se repete, ou seja, você vai colocar o número todo, que não se repete, né? E o que se repete, que no caso é o período. Menos quem? Menos a parte que não se repete. Isso vai ser quem? Isso vai ser o numerador. O denominador, o que você vai fazer? A quantidade de 9 corresponde à quantidade de algarismo do período. Ou seja, eu tenho apenas o 3, apenas um algarismo que se repete, que é o 3, que significa que ele é o período. Então, eu vou colocar só um 9, certo? E a quantidade de 0 corresponde à parte que não se repete após a vírgula. Só que após a vírgula eu não tenho nenhum número que não se repete. Eu já tenho 3 que se repete, então eu não vou colocar o 0. Então vai ficar 13 menos 1 sobre 9. Aí mais, vamos para essa outra parte aqui. Então eu vou repetir o número com o período, certo? Ou seja, a parte inteira com o período, que no caso aqui é o que? 16, certo? Porque vai ficar 0,16, é a mesma coisa de 16. Então vai ficar 16, né, que é a parte do inteiro menos a parte do inteiro com o período, certo? 16 menos quem? Menos a parte que não se repete. Quem é que não se repete? 1, certo? O 0 não adianta eu colocar, vai ficar 0,1, que é a mesma coisa de 1, certo? Sobre quem? Sobre quem? Vamos lá. A quantidade 9 corresponde ao quê?
corresponde à quantidade de algarismos do período. Ou seja, quantos algarismos se repetem no período? Só o 6. Então, eu vou colocar só o 9. E a quantidade de 0 corresponde a quem? A parte que não se repete, após a vírgula. Tem algum número que não se repete após a vírgula? Tem 1, então eu coloco um 0. Se eu tivesse outro número aqui, né, ou seja, que não se repete, ia colocar mais outro 0. Então, a quantidade de 9 corresponde, ao algarismo do período. Né? Se tiver um algarismo que se repete, eu coloco um 9. Se eu tiver dois algarismos no período que se repete, eu coloco 2, 9. Certo? E assim serve para o 0 também. O 0, ou seja, ele representa quem? A parte que não se repete após a vírgula. Né? Eu vou colocar de acordo com a quantidade. Como só tem um número 1 aqui, após a vírgula que não se repete, eu coloco só um 0. Mais adiante. Então, resolvendo essa parte aqui em cima, vai ficar 13 menos 1, que dá 12. Sobre quem? Sobre 9. Mais, resolvendo essa parte aqui, 16 menos 1, vai dar o quê? Dá 15. Sobre quem? Sobre 90. Simplificando aqui, ó, por 3, não é isso? 12 por 3 vai dar 4. 9 por 3 vai dar 3. Mais 15 por 15 dá 1. 90 por 15, que vai dar 6. Aí, ou seja, tirando o MMC aqui, no caso é 6. Ou seja, aí eu vou resolver, né? 6 dividido para 3 dá quanto? 2. 2 vezes 4, 8. Beleza? Aí mais 6 dividido para 6 dá 1. 1 vezes 1, 1. Somando aqui dá o quanto? Dá 9. 9 sobre quem? Sobre 6. Simplificando, tudo por quem? Tudo por 3. Vai dar 3 sobre 2. Beleza? Temos outra aqui, a quinta questão. Também envolvendo uma dízima periódica, certo? Encontrar, nesse caso, o que é que ele quer aqui? Se x é igual a 0, 94, 94, 94. Y é igual a 0,060606. Então, x mais y é igual a... Resolução, observe, né? Quem é o número x? É esse número aqui, certo? Ou seja, que eu posso escrever de que maneira? Observe que o 94 ele se repete. Então, vai ficar 0,94 barra em cima desse 94. Beleza? Beleza? Aí, o que acontece aqui? Como é que eu posso encontrar a fração geratriz? Vamos seguir a regra. Vamos lá. Escreve um número, né? Ou seja, o número inteiro, ou seja, a parte que não se repete, junto com a parte que se repete. Nesse caso, 0, 0 não vai influenciar em nada, ou seja, eu posso colocar quem? O 94, certo? Menos quem? Menos a parte que não se repete. Quem não se repete? O 0. Né? Nem precisa, eu coloquei aqui só para colocar, nem precisaria colocar, certo? Sobre quem? Sobre quem? Aí vamos lá. A quantidade 9 corresponde a quem? A quantidade de algarismo do período. Eu tenho quantos algarismos se repetiram no período aqui? Eu tenho 2 algarismos, então eu vou colocar 2, 9. Beleza? Menos quem? Menos a parte que não se repete após a vírgula. Tem algum valor após a vírgula que não se repete? Não. Então não precisa eu colocar nada. Então nesse caso aqui vai ficar quem? 94 dividido para quem? Para 99. Beleza? Tranquilo? Beleza? Então agora vamos para aqui para o y aqui. O y, ou seja, esse número aqui 0,060606. Eu posso escrever desta maneira, não é isso? Eu posso escrever dessa maneira aqui, 0,06 barra. Ou seja, a parte que se repete eu coloco em cima dele uma barrazinha. Beleza? Então vamos lá a regra.
Vamos lá, o número, né, a parte inteira, junto com a parte que é o período. Nesse caso aqui é quem? Só o 6, certo? Porque se eu for pegar nesse caso, ou seja, que é a parte que não se repete, é o 0, não vai influenciar em nada. Se eu for colocar tudo junto, ou seja, eu tenho um valor 6, certo? Nesse caso, então, vai ficar 6, né? Menos quem? Menos a parte que não se repete. Quem é a parte que não se repete? O 0, né? Nesse caso, não vai influenciar em nada. Vai ficar 6 menos 0. Sobre quem? Vamos lá. Quem é a quantidade 9? A quantidade 9 corresponde à quantidade de algarismo que se repete no período. Eu tenho, ou seja, eu tenho dois algarismos que se repetem, que é o 0 e o 6. Então, eu vou colocar 2, 9. E a quantidade 0 é correspondente a quem? A parte que não se repete após a vírgula. Ou seja, após a vírgula aqui, tem algum número que não se repete? Não. Então, não preciso colocar nada. Então, nesse caso aqui, eu não vou colocar nenhum 0. Então, vai ficar 6 sobre 99. Então, pronto. Aí eu vou pegar x, né? Eu poderia muito bem simplificar aqui, ó. Eu poderia muito bem simplificar aqui. Mas por que eu não vou simplificar? Observe que o denominador aqui também é 99. Então, vai dar certinho para mim poder somar. Ou seja, os denominadores eles vão ser iguais. Quando eles são iguais, eu apenas repito ele, certo? Então, nesse caso, eu vou somar x mais y, ou seja, né? Que é o valor de x? 94 sobre 99. Que é o valor de y? 6 sobre quem? Sobre 99. Então, agora ficou molezinha, né? O que é que eu vou fazer aqui? Vou repetir, como os denominadores são iguais, eu repito e somo os numeradores, certo? Então, quando os denominadores são iguais, eu repito e somo os numeradores, que no caso, 94 com 6 dá 100, beleza? Então, qual é a alternativa? A alternativa D, beleza? Show de bola, valeu! Aí não, tem mais aqui, ó. Desculpa aqui, a parte de razão e proporção, né? Até coloquei as questões que vocês já viram na aula passada, mas nada mais quando é comentando assim, é mais interessante, mais importante, né? Fica melhor para entendimento. Então vamos lá. Supondo que um carro de Fórmula 1 percorra 328 km em 2 horas. Qual foi a velocidade média do veículo nesse percurso? Ó, essa parte aqui vai cair bastante na prova, certo? Porque é até bom, essas questões aqui são boas de trabalhar e tudo, certo? Então, em aulas passadas a gente viu a parte da razão, né? Vimos que a razão ela é composta por quem? Aí tem as razões especiais, que é a velocidade média, a parte de escala, a parte de densidade, né? Densidade demográfica, certo? Então a gente vai ver agora, ó, por exemplo, nessa situação aqui da questão 6, é uma razão que está envolvendo velocidade. Então a gente vimos em aula passada, para me calcular uma razão quando está envolvendo velocidade, eu vou se utilizar da seguinte formulazinha aqui, ó, desta formulazinha aqui, ó. Beleza? Que é Vm, que é a velocidade média, é igual ΔS sobre quem? Sobre t, certo? Nesse caso, Vm vai ser igual. Quem é o S? O S corresponde a quem? A distância percorrida, né? Ou seja, quanto ele percorreu? Quanto foi que ele percorreu? 328 km. Então, eu vou colocar 328 km. E o T corresponde ao tempo, que no caso, 2 horas. Então, eu coloco 2 sobre 2. Dividindo isso aqui, vai dar justamente velocidade média, vai ser igual a 164 quilômetros. Observe que em cima está em quilômetros, embaixo está em que? Em hora. Então, vai ficar 164 quilômetros por hora. Beleza? Pronto. A sétima questão aqui também é envolvendo a parte de quê? De velocidade. Só que é um pouquinho diferente, certo? O motor
percorreu a distância de que? Uma moto percorreu a distância de que? De 840 km, com uma velocidade média de 70 km por hora. Qual o tempo gasto no percurso? Observe, é envolvendo escala, só que é um pouquinho diferente. Observe que na questão anterior ele queria apenas a velocidade média. Aí você fazia a razão, ou seja, você fazia a divisão entre o S e o T, que no caso deu 164. Já nessa questão aqui, observe o seguinte, nesse caso aqui ele já dá a velocidade média. E ele está querendo saber quem? O tempo, certo? Mas é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Você vai colocar a fórmula, Vm é igual ao ΔS sobre o ΔT. E vai substituir. Não tem problema, muito simples. Quem é o Vm nesse caso? Nesse caso eu não quero descobrir, nesse caso eu já tenho. É o 70, né? Aí eu coloco aqui, ó, embaixo, 70. Igual a quem? Igual a quem? O ΔS eu tenho também, que é o 840. 840, eu vou substituir no lugar do S. Sobre quem aqui? Sobre o T. O T eu não tenho, então eu vou repetir ele. Ou posso colocar um X, não tem problema. Mas como a minha variável é T, seria interessante você colocar T. Beleza? Pronto. Aqui ficou o quê? Uma proporção. O que você vai fazer? Multiplicar o meio pelos extremos. Ou seja, em forma de cruz. Certo? Então você vai pegar 70 vezes T, vai ficar 70T. É igual. Aqui embaixo desse 70 é como se tivesse 1. 1 vezes 840, vai ficar 840. Certo? Então, observe que esse 70 está multiplicando o meu T. Certo? Então, eu vou isolar esse meu T. Então, todo número que está multiplicando um T, ele vai passar dividindo. Certo? Então, T vai ser igual a 840 dividido para quem? Para 70, certo? Fazendo 840 dividido para 70 vai dar 12. Então vai dar 12 horas. Beleza? Observe que é envolvendo escalas, só que é um pouquinho diferente, certo? Mas é muito simples. Vamos adiante. Essa daqui já é envolvendo, né, a parte de razão, só que é escala, né? Escala especial, que é muito utilizado na parte da engenharia. É muito visto na geografia, que é a parte de escala, né? Escala de mapas, que é muito utilizado, certo? Então, assim, vocês viram em aula passada, né, que a escala eu posso dar pela seguinte fórmula, né? Por essa fórmulazinha aqui, ó. Ou seja, escala, que eu represento com a letra E, vai ser igual a quem? A D, o Dzinho sobre o Dzão. Ou seja, quem é esse Dzinho? Ele representa quem? Ou seja, ele representa, né, o comprimento do desenho e o Dzão representa o comprimento do real, certo? Eu posso chamar comprimento do desenho, o Dzinho, como também a distância. Então, comprimento, distância, a mesma coisa. Então, eu prefiro dizer o quê? A distância, o tamanho do desenho sobre quem? O tamanho do desenho real, certo? Então, a parte de cima, que é o desenho, representa quem? O tamanho do desenho. E a parte de baixo, que é o desenho, representa quem? O tamanho, a distância do real, beleza? Aí a questão fala o seguinte, ó. Qual a distância real entre dois pontos que no mapa aí, ou seja, observe, a escala eu posso representar desta maneira aqui, ó. A escala eu posso representar desta maneira aqui, ó. Ou seja, o que é essa escala aqui? 2 pontos, ou seja, está dividindo, né? 1 sobre quem? 500 mil. Ou seja, a minha escala, ela é dada, nesse caso, em centímetro. Né? A maioria das vezes é dada em centímetro, né? Dependendo da situação, ou no mapa, ou no projeto de engenharia, ele tem que dizer na unidade que a escala está sendo trabalhada. Nesse caso aqui é em centímetros, certo? Ou seja, 1 por 500 mil centímetros. Estão distantes de 32 centímetros. Vamos ler novamente, ficou um pouco confuso.
qual a distância real entre dois pontos que no mapa de 2.500 mil estão à distância de 32 centímetros. Nesse caso aqui, eu já tenho a minha escala formada, certo? Nesse mapa, eu já tenho a escala formada nesse mapa, que no caso é 1 sobre 500 mil, certo? Observe, ele representou no enunciado dessa maneira, e eu representei aqui para resolver a questão dessa maneira aqui, ó, certo? Quando você vai resolver a questão, você coloca desta maneira aqui, ó, de maneira proporcional, certo? Que é mais cabível, mais interessante você colocar. Então você coloca desta maneira, 1 sobre, né, 1 dividido para 500 mil centímetros. É igual, aí nesse caso, observe que ele dá a distância desses pontos aí, né? Desses dois pontos de 32 centímetros. Então 32 centímetros vai ser o quê? Vai ser a distância do desenho, né? Desses dois pontos, não é isso? Então, o que você vai fazer aqui? Você já tem a escala, né? Que é uma razão aqui. Aí você vai criar uma proporção, você vai colocar igual. Aí, ou seja, esse 32 representa quem? Aí você vai fazer outra razão, que é entre o número do desenho, ou seja, o comprimento do desenho sobre o comprimento do real. Que no caso esse 32 corresponde a quem? A do desenho. Por isso que eu vou colocar ele em cima. 32 sobre quem? Quem é o comprimento do real, que é o desão? Eu não sei, eu posso representar como quem? Como um x, beleza? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o meio pelos extremos, não é isso? Aí nesse caso aqui, o que é que acontece? Multiplicando 1 vezes x dá x, 500 mil vezes 32, 500 mil vezes 32, ou seja, vai dar 16 milhões de centímetros, beleza? Observe, deu 16 milhões de centímetros, né? Observe que está tratando entre o que? Entre dois pontos, não é isso? Observe que pontos, ele não é conveniente você deixar em o que? Em centímetro. Como pontos, é conveniente você deixar, como é um ponto muito pequeno, né? Uma unidade muito pequena, 16 milhões de centímetros, seria interessante você transformar para quem? Para quilômetro, caso você queira. Isso depende também da questão. Se for uma questão dissertativa, você pode fazer isso tranquilo. Agora, se for uma questão objetiva, vai lá estar especificando qual a unidade que ela quer, certo? Nesse caso, eu transformando isso aqui de centímetro para quilômetro, aí você tem que lembrar do sistema método decimal, certo? Que eu tenho o quilômetro, o hectômetro, decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então eu tenho 16 milhões de centímetros, né? Eu quero transformar para quilômetro, eu vou voltar quantas casas decimais? Eu vou voltar 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou voltar 5 casas decimais. Então eu vou voltar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai ficar 160 quilômetros. Beleza? Bora para frente, então. Outra questão envolvendo a parte de escala, não é isso? Vamos lá. Qual a escala de um mapa onde uma distância de 750 km é representada por quem? Por 15 centímetros. Nesse caso aqui, ele quer que você apenas transforme em escala, certo? Aí você tem a formulazinha aqui, ó. Escala é igual a quem? Ao Dzinho sobre o Dzão, certo? O Dzinho representa, né, o comprimento, a distância do desenho. E o Dzão representa quem? A distância, o tamanho do real, certo? Então, nesse caso aqui, você coloca escala, né, é igual. Aí, ou seja, quem é o comprimento do desenho? É 15 centímetros. Você observa que isso é uma unidade que representa o tamanho do desenho, 15 centímetros, né, em comparação a essa daqui. Então, você vai colocar 15 sobre quem? Sobre a distância do real. Quem é a distância do real? 750. Você vai colocar 750 km. Só que tem uma divergência aqui. Observe, ó, que aqui está em centímetro e aqui está em
quilômetro. Eu não posso fazer uma escala em que as unidades estão diferentes. Eu tenho que deixar na mesma unidade. Então, nesse caso, eu vou transformar esse 750 quilômetros, eu vou transformar para quem? Para centímetro. Nesse caso, aí eu vou recorrer ao sistema metro decimal, certo? Eu vou recorrer ao sistema decimal. Vamos lá, quilômetro. Eu vou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Nesse caso, eu estou da esquerda para direita. Então, eu vou aumentar 5 casas. Então, eu vou aumentar 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso aqui, ficou 75 milhões. Aí, beleza, está em centímetro, está em centímetro. Observe, aqui eu vou simplificar por 15. E aqui também eu vou simplificar por 15. Basta eu pegar o 75 e repetir a quantidade de zero, certo? 15 por 15 vai dar 1, né? Sobre 75 por 15 vai dar 5 e repita a quantidade de zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, vai ficar 1 sobre 5 milhões. Ou seja, para cada, o que significa isso? Para cada 1 centímetro do desenho, eu tenho 5 milhões do real. Certo? Beleza? Pronto, e a última questão aqui é a parte de proporção, que é muito simples. É uma coisa que você já viu bastante no fundamental, certo? Aí faz parte até do TDzinho de vocês da aula passada, certo? Calcule o valor do x, né? Calcule o valor real do x. É uma questão aqui bem simples, é só para relembrar mesmo. Vocês já sabem fazer perfeitamente, certo? Vocês já sabem fazer tranquilo. Já fizeram bastante no fundamental e agora estamos revisando aqui, certo? Então o item A ele fala o seguinte, ou seja, x está para 3, né? Seguindo um padrão correto, mas eu posso chamar, por exemplo, só também x sobre 3 é igual a quem? 3 sobre 2. Eu vou multiplicar em cruz, né? Vamos querer chamar o meio pelos extremos, tanto faz. O mais comum mesmo é a gente chamar multiplicação em cruz. Então vai ficar, nesse caso, multiplicando aqui em cruz, nesse caso vai ficar x vezes 2 dá 2x, certo? 3 vezes 3 dá o que? Dá 9. Observe que o 2 está multiplicando um x, ele vai passar dividindo, eu vou isolar o x, então vai ficar, eu vou isolar meu x aqui, né? X vai ser igual a 9, dividido para quem? Para 2. Beleza? Tranquilo, né? Vamos lá, o item B. O item B é um pouquinho mais diferente, né? Vamos dizer assim, eu tenho 4x sobre 5 é igual a x mais 1 sobre quem? Sobre 3. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar o meio pelos extremos, mesmo processo. Só que aqui é um número todo, certo? Então, o que vai acontecer? Vamos lá, multiplicar o meio pelos extremos. Eu vou multiplicar 4x vezes 3 dá 12x, é igual. Aí aqui, 5 que multiplica x mais 1. Então, vai pegar 5. Nesse caso aqui é um número, é um termo, x mais 1. Então, por isso eu tenho que colocar um parênteses. Parênteses, aí eu coloco x mais 1, fecha parênteses. Aí esse 5 aqui que está multiplicando aqui, esse termo aqui, ele vai multiplicar cada termo de dentro, certo? 5 vezes x dá 5x, 5 vezes 1 dá 5. Pronto. Cheguei à equação do primeiro grau, em que desse lado eu tenho 12x e do outro lado eu tenho 5x mais 5. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que separar as incógnitas dos números. Então, costuma-se a gente trazer para antes da igualdade as letras, né? E costuma a gente levar para o lado da direita, ou seja, os números. Não é isso? Então, 12x permanece antes da igualdade, eu não vou alterar o sinal, vai permanecer antes da igualdade, onde ele já está, 12x. Aí, ou seja, observe que após a igualdade eu tenho 5x. Então, eu vou trazer para cá. Então, eu vou inverter o sinal dele. Então, vai ficar menos 5x. É igual a quem? Igual a quem? Igual a 5. Observe que eu estou colocando do lado após a igualdade, do lado direito, só os números.
Então o 5 eu não vou alterar o sinal dele, porque ele já está do lado, já está após a igualdade. No caso, eu vou colocar só 5. Então eu vou subtrair esse aqui, ó. 12x menos 5x, que vai dar o que? 7x, igual a 5. Observe que quem está multiplicando o x ao 7, ele vai passar a dividir. Então x vai ser igual a 5 sobre 7. Beleza? Sucesso, né? Então, galera, então essa daqui é a nossa revisão para a prova, certo? Para a prova da próxima semana. Então, assim, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão assistir o vídeo todo, né? Como eu já falei no início. E nos comentários você vai colocar seu nome completo e vão colocar se é o primeiro C ou o primeiro D, certo? Então, desde já, boa sorte. Desculpa alguma falha no vídeo, algum latido de cachorro, isso é normal, porque a gente não tem estúdio nem nada, então é tranquilo, certo? Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.